Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Nesse dia 4 de dezembro de 2021. E graças a Deus por isso, né? Pela conservação das nossas vidas. Graças a Deus pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos. Estamos aqui pelo entendimento, né? Estamos aqui em vigilância, né? Em perseverança, para a honra e glória do nome do nosso Deus, né? O Deus de Israel, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó, e amém, né? Então, irmão, vamos continuar aqui, né? Com a nossa pequena meditação, né? Não é bem uma meditação, mas é, né? É mais aqui a gente vendo a história das heresias, né? Que graçam hoje no nosso meio, que tiveram origem lá atrás, né? Lá nos primórdios da igreja, mas que os homens já vinham com elas na cabeça desde o Jardim do Éden, né? Desde a queda, né? Então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui alguns irmãos que se levantaram, né? Contra essas heresias, né? Particularmente aqui nós estamos vendo o Irineu, né? Que se levantou contra a heresia dos gnosticistas, né? Que nós já vimos mais ou menos em que ela consiste. E o gnosticismo, ele foi, digamos assim, uma mistura, né? De outras filosofias que haviam, né? No mundo, naquele mundo ali, né? No mundo grego e no mundo romano, desde algum tempo atrás. Por isso é que nós estamos vendo aqui algumas dessas filosofias, né? Que o gnosticismo comprou as suas ideias, né? E esse gnosticismo ele foi muito forte na igreja, tanto no primeiro século como no segundo, né? Então esse Irineu se levantou contra o gnosticismo e contra outras heresias, mas essa foi a principal. Então nós estamos vendo aqui, né, a filosofia dos epicureus, né? Nós vimos ontem, né, que a filosofia dos epicureus, né, ela acabou com o medo, né, que os gregos tinham da morte e dos deuses, né? Com o argumento de que o quê? De que logicamente que não havia Deus nenhum, né? Não havia nenhum Criador. Ele dizia que todo o universo, né, era um todo, né? Quer dizer, o universo era um todo, e esse todo foi criado pelos átomos, né? Não saiu do nada, então com isso aí ele afastou os deuses, né? Pretensamente, né? Porque se o todo foi criado pelos átomos, então os átomos são os deuses, né? Criadores, né? E a morte desapareceu porque o quê? Porque ele dizia que a morte não era nada, porque todos os bens e os males do mundo tinham origem, né? Nas nossas sensações, nos nossos sentidos, né? E aí ele dizia o quê? E a morte, né? Quando nós morremos, a morte acaba com os nossos sentidos, com as nossas sensações, né? Então ele afirmava que o quê? Que os corpos não morriam, e sim se desagregavam e se reorganizavam em outro corpo, diluindo o temor da morte. Então a gente pode dizer aqui que ele, nesse caso aqui, né, ele ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde, né? Porque na verdade acontece mais ou menos isso aí, né? Quando nós morremos, o nosso corpo, né, ele é o quê? Desagregado, né? Claro, ele volta a ser pó, né? Ele se desagrega. Agora, em se reorganizar em outro corpo,
diluindo o temor da morte, aí, meus irmãos, é só a igreja, né? Só aqueles que vão ressuscitar no final dos tempos, né? Realmente vão receber um corpo espiritual, a igreja, né? E aí esses epicureus, eles diziam também que o maior bem da humanidade a ser perseguido por todos os homens é a amizade, né? A amizade garante a segurança, né? Garante a segurança que os governos não dão. É o que eles diziam, né? Que o Estado não dá, que os governos não dão. No caso lá, que o Império Romano não dava, né? E também os outros impérios, né? Então, o maior bem era exatamente a amizade para os epicureus. Então, nós estamos vendo aí rapidamente, né, essas teorias, essas filosofias, porque elas são a base do gnosticismo, que depois nós vamos falar um pouco mais também sobre o gnosticismo, né? Como é que o Irineu, né, propôs, né, combater o gnosticismo dentro da igreja. E muitas das heresias que existem hoje, e das crenças que as religiões têm, inclusive do cristianismo, as denominações, vêm de crenças do gnosticismo, que comprou essas crenças das outras filosofias, né? E de lá para cá, eles não pararam de criar filosofia, não. Filosofia, teologia, teoria, né? E vai por aí afora. Por isso é que Paulo nos exorta dizendo que, ó, examinai tudo, mas retende o bem, né? Então, para a gente reter o bem, examinar tudo e reter o bem, nós temos que conhecer as Escrituras, né? Para que a gente possa botar o prumo, né? Não só o prumo, como também o nível, né? E os outros instrumentos, né? Que é o caso do esquadro, né? Pois é, irmãos, e aí a gente chega aqui no tal do estoicismo, né, dos estoicos, que Paulo fala nesse também, né, lá em Atos. Ele fala nos epicureus, fala nos estoicos, e depois ele fala nas outras filosofias que tinham por lá. Então, o estoicismo, qual é a característica dele? Os seus defensores mais importantes foram um tal de Zenão, né, em Atenas, e foi um imperador romano chamado Marco Antônio, que foi um grande perseguidor da igreja, né? E aí nós sabemos que, né, que todas as filosofias, né, gregas ou romanas ou coisa que o valha, elas tiveram influência de outros filósofos, né? Que foi o Sócrates, né? O Platão, o Pitágoras, que a gente já viu alguma coisa sobre eles aí. Então, a base do estoicismo, né, dos estoicos, é o pensamento desse tal de Zenão lá, né, que é tido como fundador dele. Esse Zenão, ele fundou uma escola, né, filosófica, e essa escola continha o ensino da lógica, da física, da ética e do logos, né? Vamos ver depois o que é esse logos. Logos é uma palavra grega que significa palavra, tem um monte de significado, né? Mas em alguns sentidos ele significa a palavra, né? Como o verbo, né, representa também a palavra, que é uma palavra em latim, né? Significa, né, a palavra. Então, esses históricos, eles entendiam que a filosofia, ela era um ser vivo, né? A filosofia, para eles, era um ser vivo, né? Semelhante ao corpo humano, né? Onde os ossos e os nervos seriam a lógica, as partes carnosas seriam a ética, né? E a alma seria a física, né? Então eles comparavam também a filosofia como um ovo. Então comparava como um corpo humano, como um ovo,
onde a casca seria a lógica, né? A clara seria a ética e a gema seria a física. Ô, irmão, vamos parar por aqui hoje, viu? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e Pai seja com todos nós. Amém.